Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais uma live com o professor. Conta pra mim, gente, como que vocês estão, como que foi a semana passada, expectativas para essa semana. E aí, como que vocês estão? Fala pra mim. Vocês estão bem? Como que tá sendo frio? Lidar com frio de manhã. Só esperar mais um minutinho, que a gente já inicia. Sejam todos muito bem-vindos. Avisa todo mundo, avisa a galera que a gente já está no ar. Live com o professor. E aí, vocês estão bem? Bom, gente, eu estou bem, tirando o friozinho. Não sou muito adepto ao frio, olha. E aí a gente acha péssimo, né? É o nariz corizando, é os olhos lacrimejando, sempre, né? E aí conta pra mim quem recebeu meu feedback lá, meu parecer, quem foi lá e olhou meu parecer na aula da semana passada. Gostou, não gostou, ninguém me chamou pra falar nada, pra continuar o assunto. Essa semana tem de novo, hein? Vamos acompanhar lá. Vamos lá. Bom, só mais um pouquinho a gente já inicia. Ahn, Bora lá? Bom, está no ar a live com o professor. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais uma aula, a mais uma live, né, com o professor. Bom, gente, para quem não me conhece, sou o professor Rodrigo Almeida. Atuei aí durante 20 anos dentro do setor supermercadista. Considero que hoje, estando na Checkout, faço parte ainda, porque eu lido com vocês. Iniciei como jovem aprendiz. Fui jovem aprendiz, fui estagiário, tive uma extensa carreira aí dentro do setor supermercadista. Sei exatamente como que é estar aí do outro lado, como vocês. Então, precisou de alguma coisa para além disso daqui, gente, para além dessa live, para além da sala de aula, pode me chamar. A gente senta, conversa. Quem já falou comigo pelo WhatsApp sabe que a gente vai até o final para resolver uma situação que está dentro do meu campo de atuação. Eu vou ajudar. O que não está, vocês sabem que eu sempre dou um jeitinho lá, auxilio vocês até o último, até a resolução, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Aqui tá só um pedacinho do que eu já fiz, então fui fiscal de frente de caixa, líder de frente de caixa, líder de frios e laticínios, analista de educação corporativa e assistente lá, analista de departamento pessoal. E aí, preparados? Bom, gente, por enquanto a nossa live com o professor, ela acontece toda segunda-feira, às 13 horas, tá? São temas escolhidos por vocês. Os temas que a gente está trazendo esse mês são os temas mais votados lá pelo Forms, tá? Então, é muito importante que você esteja no grupo do WhatsApp. Em breve volto a soltar o Forms novamente para receber mais temas. Então, dentro desse mês de julho, a gente centralizou, diante de tudo que vocês trouxeram para a gente, falar sobre relacionamentos. A live da semana passada a gente falou sobre as 5 linguagens do amor. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante também, que já acontece com alguns ou não aconteceu, mas auxilia bastante. Lembrando, que a live vai ficar gravada, então você pode voltar aqui e assistir quantas vezes você quiser. Pode deixar o comentário no chat, que a gente consegue te auxiliar, tá? E adoro receber o comentário de vocês, os feedbacks de vocês, tá? Teve dúvida, gente? Coloca aqui no chat que a gente vai tá verificando, tá respondendo vocês. Bom, nossos acordos de convivência.
O respeito sempre, tá? Lembrando que aqui é uma extensão do seu processo profissional, do seu campo de profissão, né? Dentro do mercado. Eu estou aqui à frente, porém tem toda uma equipe por detrás. Tem a professora Lisa, a professora Kelly, tem o professor Yuri, tem uma galera por detrás que me auxilia a construir o conteúdo, a montar os slides, a estar aqui. Então, assim, estamos aqui de olho o tempo todo, tanto no chat, construindo materiais relevantes para vocês, tá? Então, assim, a gente pede o respeito não só para os seus pares, para a gente que está aqui, tá? Então, o respeito, ele é essencial. Assim como você tenho certeza que utiliza na loja. Ao final da aula tem a lista de presença, tá? Então precisa ficar até o final, a gente libera a lista de presença, você assina, dá o seu feedback sobre a aula, sobre a construção. Qualquer dúvida, pessoal, coloca no chat. Teve dúvida, coloca no chat que a gente vai responder. Eu estou de olho aqui no chat a todo momento, hein? Bora lá? Bom, gente, a aula dessa semana foi liberada. A gente vai falar sobre dinheiro vai, dinheiro vem, tudo sobre pagamentos, juros e parcelamentos, tá? Ela foi liberada agora, 8 horas da manhã, e vai ficar disponível até segunda às 20, a segunda, ó, desculpa, até domingo às 22 horas. Lembrando que agora eu olho, já faz um tempo que eu tô olhando lá e respondendo vocês. Para verificar o meu parecer, vocês precisam voltar na aula. Sempre ao final do dia, dá uma olhadinha lá, volta na aula, passa por todos os tópicos e aí você vai ver o meu parecer lá, tá bom? Se não estiver naquele dia, concluiu, sempre vai estar no final do dia seguinte, não se preocupa. Eu tô correndo lá para responder todos vocês. Ah, não gostei do meu parecer, com quem que eu falo? Pode me chamar lá no WhatsApp, eu sou um dos administradores do grupo, eu que mando lá o link da aula, pode me chamar. Ah, não gostei do parecer que o senhor me deu. Não tem problema, vamos dissertar sobre as contribuições, tá bom? Bom, a aula dessa semana, gente, tá falando nada mais, nada menos de como o processo de pagamento ele influencia e ele pode mudar completamente como o mercado lucra, tá? Focado no mercado, mas vocês sabem que dentro da nossa aula tem um processo lá, um foco, uma um material dedicado para vocês usarem isso no dia a dia de vocês, né? Então, o processo de pagamento ou de parcelamento pode ajudar clientes a comprar mais ou a comprar menos. Eles também podem ajudar no processo de negociação, o modo como que eu faço a compra para o mercado também auxilia no processo de negociação. E vamos entender como os juros ele consome e está englobado em tudo isso. A aula está imperdível. Corre lá para fazer a aula. Lembrando, foi liberada hoje às 8 horas da manhã e vai ficar disponível até domingo às 22 horas. Tá ok? Gente, o tema escolhido por vocês. Relacionamentos amorosos na juventude. Lembrando que a gente está falando sobre relacionamentos amorosos, e assim como as 5 linguagens do amor que a gente trouxe semana passada, falar sobre relacionamentos amorosos, vocês vão identificar que também facilita ali o entendimento no dia a dia de vocês, tá? Então, antes da gente mergulhar neste mundo de falar sobre relacionamentos amorosos, é, eu gostaria de entender como que vocês percebem essas relações amorosas, né? Porque assim, vocês estão numa idade de descobertas, de se conhecendo, aprendendo várias coisas, criando ali o seu perfil profissional. Então é uma mistura, é um momento que vocês estão ali no ápice, lembrando que eu sei que muitos de vocês já têm um relacionamento amoroso. A ideia aqui é expandir para que vocês entendam, tá? Vários conceitos. E sei que muita gente também não teve nenhum relacionamento amoroso, um dia vai passar, mas é importante que você entenda o que que é um relacionamento amoroso, para que quando você estiver em um relacionamento, você saiba exatamente a posição, o que está acontecendo ali, tá?
Bora lá, gente, falar sobre relacionamentos amorosos. A gente também não pode esquecer. Deixa eu arrumar aqui minha câmera, que eu tô achando que eu tô ficando torto. Tá pra cá. A gente não pode esquecer que dentro dos relacionamentos amorosos tem uma grande questão que todo mundo paira ali, demora muito para entender, que é a diferença entre paixão e amor. Diga para mim aqui no chat, pode colocar no chat, para você, qual que é a grande diferença de paixão e amor? Ah, eu já estive apaixonado, professor. Ah, eu nunca estive apaixonado. Eu sei lá. Coloca aí, o que vocês consideram? O que é paixão e amor? Vou esperar uns minutinhos para vocês colocarem. Lembrando que não tem certo e errado, tá? Bom, paixão, gente. Na verdade, paixão e amor. Sabe aquele sentimento que você que é uma reação, né? Um sentimento, porém ele extrapola ali para uma reação física, que é quando você sente o coração acelerado, né? Você sente que está com um sentimento avassalador, que vai, né, que te consome de uma maneira que você não consegue compreender de onde vem, para onde vai, dá aquele frio na barriga quando você vai conhecer alguém, quando você vai falar com alguém ou com aquela pessoa que você gosta. Isso é paixão, tá? Já adianto aqui pra vocês que isso é paixão. O amor, ele é uma construção. O amor é um pouco mais devagar, né? O amor a gente entende o outro da maneira como que o outro é. Pronto. Pra ficar mais claro, o que é a paixão, gente? Paixão ela é muito intensa, ela é rápida e muitas vezes ela é imprevisível, tá? Por quê? Porque ela é um volume muito rápido de emoções, né? Então eu gosto numa intensidade tão grande, que tem gente que me relatou recentemente. Ah, eu tenho um namorado, professor, e aí a minha vida seria viver com ele, eu adoro estar com ele. É, é, se a gente pudesse fugir, porque a paixão ela te traz esses pensamentos, tá? Ah, se eu pudesse fugir e viver só com ele, eu fugiria. E aí você traz a pessoa para a realidade. Opa, peraí, não dá para fugir, né? Vocês vão fazer o quê? Vocês vão viver do quê? Vão viver na onde? Vamos pensar, tá? Então a paixão, ela traz esse sentimento, essa pulsão pela vida de uma maneira muito forte, muito forte. Faz você sentir como se você estivesse flutuando, né? As pessoas falam muito sobre esse processo de flutuação, de estar nas nuvens, mas ao mesmo tempo pode trazer dúvidas e inseguranças, tá? Quando a gente fala sobre paixão, por isso que eu falei que ela não é estável, tá? Então, assim, ela é esse ápice de pulsão, de quero viver isso, quero. É intenso, e ao mesmo tempo ela não te traz uma estabilidade. Ela é mais focada, gente, em idealizar o outro como se você só enxergasse o outro. Cuidado, hein? Meninas, meninos, aquela pessoa que é muito focada, não enxerga mais nada, não sabe fazer mais nada sem o outro. A vida é dedicada ao outro, né? Só vê qualidades e ignora os defeitos. Cuidado. Isso é paixão. Sua amiga te fala lá, olha, seu namorado, ou a família, né? Às vezes, muitas vezes, o pai, a mãe, olha, achei seu namorado assim, assim, assado. Porque quem tá de fora enxerga os defeitos, né? Mas quem tá dentro e tá vivendo essa paixão, essa coisa intensa, ela não enxerga os defeitos. Então, ela só vê as qualidades. E ai de alguém falar algum defeito do namorado da namorada, hein? Muitas vezes a paixão, gente, está ligada também somente à atração física, tá? Então, às vezes, se você parar para analisar, você vai ver que você está numa intenção, né, numa pulsão muito grande, porém só pela atração física. E qual que é a diferença, gente? O amor ele vem no contraponto disso. O amor, ele se constrói, como eu disse para vocês, com o tempo, com a base.
Você sabe que a pessoa, quais são os defeitos da pessoa, e você aceita a pessoa daquela maneira, sem querer mudar a outra pessoa. Consegue compreender? Olha, eu sei que ele ou ela é assim, assim, assado, esses são os defeitos. E eu falo isso porque eu não quero mudar, porque eu gosto dessa pessoa assim, aprendi a conviver. Isso dependendo dos defeitos que a gente vai ver no decorrer da live de hoje, tá? E o amor, ele é mais estável, gente. Diferente daquela montanha de emoções que ocorre ali com a paixão, tá? No amor, você enxerga o outro com clareza. Voltando a falar, você enxerga o outro, tanto as suas qualidades, tanto os seus defeitos. Olha que legal. E aí você aceita o outro ali. E quando você realmente se importa, né? Quando a gente fala sobre o amor, a gente está falando sobre o processo de importar, do bem-estar com o outro. Isso é muito legal. Crescer ao lado da pessoa, isso é o amor. O amor é uma construção, tá? Ninguém nasceu amando, sabendo amar, e aí você vai aprender a lidar com isso. Por isso que é importante, gente, foca nesses dois conceitos que eu trouxe. O que que é o amor e o que que é a paixão. Então você viu que a paixão é muito intensa. E aí, no mesmo tempo que ela é intensa, ela acaba muito rápido. E aí, quando você vê, você fala assim, ué, tenho certeza que vocês conhecem alguém que é assim, que você pergunta assim, ué, amiga, você não estava amando ele? E aí hoje você acordou, já não tá amando mais? Isso é paixão, né? Ela passa, ela é passageira, ao mesmo tempo que ela te traz ali aquela explosão de emoção, de querer estar, de viver aquilo de uma forma muito rápida e intensa, ela passa muito rápido. O amor não. O amor é algo que se mantém ali. Tanto é que às vezes quando você ama, claro que vocês vão viver muitas emoções, muitas paixões e muitos amores. E aí quando eu falo muitos amores é aquele amor que fica, né? Que passa ano, passa dia, passa o tempo e ainda você permanece com aquele gostinho ali, com aquele sentimento ali, com aquele amor, com aquele sentimento de carinho pelo outro. Pessoal, tá fazendo sentido pra vocês? A gente vai intensificar aqui, hein? Isso daqui é só o início. Então, pra gente deixar um exemplo muito mais simples, gente, paixão é como fogo que tá. Alguém já viu aqui quando taca fogo, coloca fogo em palha ou em papel ou alguma coisa seca? Papel pega fogo rapidinho, né? Você vai lá pegar papel toalha, por exemplo. Se eu coloco fogo aqui, gente, é rápido. Paixão é isso. O amor é como uma fogueira que são alimentados aos poucos. Fogueira na madeira, né? Demora ali para pegar fogo, sabe? E aí depois você tem que ir alimentando. Carvão, gente, lá na brasa da churrasqueira, que tem que ficar ali alimentando. E aí o churrasqueiro tá ali, ó, abanando, até pegar fogo em tudo. Então é algo demorado, é algo que demora um pouquinho para depois ficar uma brasa inteira. E aí tá, a churrasqueira lá, tudo aceso, né? E aí, o que que a pessoa precisa se manter ali? Se ela quer continuar assando mais carne, ela precisa ficar ali a todo momento, a banana ali, até finalizar toda a carne, ou até paramos de assar a carne. Gente, faz sentido pra vocês? Conta aqui pra mim. Deixa eu olhar o chat pra ver se tem alguma coisa. O que que vocês acham, gente, pra vocês? é, Quem já passou por isso, ou quem já escutou agora e já conseguiu decifrar, o que que seriam essas duas diferenças, assim, de maneira prática? Será que estamos sempre apaixonados? Ou será que aprendemos a amar? O que que é para vocês? Sempre estamos apaixonados ou ou já amei? Diante do que vocês já vivenciaram. Ah, não, professor, eu sempre estive apaixonada, nunca amei. Ah, não, professor, eu realmente eu desisto muito facilmente das minhas dos meus relacionamentos. Eu sei que alguns de vocês podem estar se perguntando: "Ah, eu nunca namorei, é, ou já tive vários rolinhos aí e deu certo, e alguns deu certo, outros não", mas relaxa, gente, pode ficar tranquilo, porque a proposta aqui não é
criar ou falar para vocês, dar uma palestra chata, ou vir aqui fazer uma live chata. A ideia é fazer essa troca com vocês, tá? Seja para quem já teve um relacionamento, ou seja para quem nunca teve um relacionamento. A ideia aqui é a gente fazer trocas. A nossa conversa aqui vale de tudo. Pode colocar aqui no chat que eu tô de olho o tempo todo, tá? Vamos lá. Opa. Olha eu dando spoiler aí. Antes de eu passar para o próximo tópico, eu quero que vocês respondam aqui para mim. Gente, tá voando, né, a hora? Eu quero que vocês respondam para no chat. é, o que que vocês acham que define, com uma palavra, um relacionamento legal? Antes de eu entrar no próximo tópico, hein? Responda aí no chat com uma palavra o que define para vocês um relacionamento legal. Vou começar por mim, tá? É, confiança. Para mim, confiança define um relacionamento legal. Eu, confiança da minha parte, confiança da parte do outro, confiança no modo geral, tá? Poderia falar várias outras aqui, mas vou deixar em confiança. Conta aqui pra mim no chat, gente. Conta aí. O que que define pra vocês um relacionamento legal em uma palavra? Lembrando, pode ter confiança, pode repetir, tá? Confiança, respeito, diversão, conversa, o diálogo, né? Conta aí pra gente. Bom, vou falar sobre relacionamentos saudáveis. O que que é isso? Alguém já vivenciou algum relacionamento saudável? Conta aí, o que que seria pra você um relacionamento saudável, né? Eu acabei de pedir. Bom, gente, antes de falar sobre relacionamento saudável, eu acho que é muito importante a gente falar sobre o mito do amor perfeito. A gente tá vivendo na era da tecnologia, na era do TikTok, do Instagram, e a gente sabe o quanto que as pessoas elas vendem uma imagem de felicidade, ou de casal perfeito, ou da vida perfeita, e que a gente sabe que aquilo ali dentro do Instagram é uma pequena parcela, e às vezes mínima parcela de algo que ela vai postar para dar engajamento. Aquilo ali não é a vida real da pessoa. Eu acho que vocês têm que ter muito isso bem claro na vida de vocês, para vocês não caírem no erro da comparação. Eu acho que caiu no erro da comparação, caiu no feeling ali da comparação, tá errado. Sai desse caminho, tá? Porque as pessoas elas não vão postar. A gente, quando vai postar uma foto, gente, vamos lá, vamos raciocinar comigo aqui. A gente, quando vai postar uma foto, a gente tira 50 fotos para achar uma boa, aí passa no filtro, muita gente faz isso, para depois fazer a publicação da foto. Aí você acha mesmo que a pessoa ela vai fazer uma postagem dela com o namorado dela, ou com a namorada, enfim, com o parceiro, com o companheiro, com a companheira, no momento de briga, em um momento ruim? Não. Ela vai postar no melhor momento. Ela vai postar. A gente tem vários memes aí que mostra a pessoa ali fazendo uma selfie de casal. E aí tá cada um tão numa mesa. Eu não consigo, não trouxe aqui. é, mas tem um vídeo que é assim, que fala justamente sobre isso, onde tá o casal numa mesa. E aí esse casal, a sua companheira, né? Um casal hétero. E aí a sua companheira chama ele pra tirar selfie. E aí na hora de tirar selfie, eles fazem mal sorrisão, cara, as poses e tiram a foto. Ela posta, e aí ela guarda, bota o celular na mesa de novo, ele volta a ficar no celular, e aí não tem diálogo. Então, quer dizer, é uma pequena parcela que é postada lá, tá? Então, assim, gente, não se compara, nem em filmes, séries. Às vezes, a gente cria a ideia de que todo relacionamento deve ser perfeito, sabe? Sem dificuldades. E deleta. Não existe relacionamento sem dificuldade. Não tem, tá? Entender qual é o motivo real, o amor, né? Os índices de altos e baixos que acontecem em toda relação, seja ela de amizade
Vocês sabem muito bem que existe, principalmente em relacionamentos amorosos. Se a gente está falando que relacionamento é difícil, é complicado, a gente está aqui dando dicas, ideias de como ajudar vocês a lidar de uma maneira muito mais clara com isso, tá? Vocês já perceberam que no filme, em filmes, como parece que o amor, ele surge do nada, é tipo um momento mágico. E a gente sabe que não existe essa mágica, né? A vida real ela é um pouquinho diferente, ela é um pouquinho mais complexa. Não existe isso, aquela história de que o cara tá andando, a menina tá andando com um monte de livro, bate no outro, derruba o livro, o cara ajuda e se encantam, se apaixonam e vivem ali um amor verdadeiro e intenso, né? Um relacionamento saudável, gente, é aquele que traz leveza, tá, para sua vida. É quando os dois, eles conseguem, eles se respeitam, eles se ajudam, eles se curtam, eles curtem estar juntos. Independente de dinheiro, condição financeira, eles gostam dessa companhia. Independente de conseguir fazer alguma coisa no final de semana, ou não. Eles gostam de estar junto. É sobre ser feliz, é sobre respeitar o espaço do outro, o momento do outro, tá? Olha, o momento do outro. O outro ele tá no momento mais estressado, cheio de coisa. É o estágio, é a escola, é o é as atividades acadêmicas, é a atividade do estágio. E aí tá um monte de coisa. Ainda tem que dar atenção pro namorado, pra namorada, pro companheiro, pra companheira. Calma. O outro, ele entende isso. E ele sabe que quando você tem um tempo, vocês vão estar junto. Relacionamento saudável parte desse princípio, tá? Quando a gente fala sobre relacionamento saudável também, gente, a gente fala sobre aquelas pessoas que elas têm ciúmes, tá? O ciúmes, ele não é algo ruim, só que dentro de uma condição menor, né? Quando o ciúme, ele é possessivo, ele extrapola os limites, ele já é um ciúme doentio, já não é legal, já não é bom ter essa pessoa ali no sentido, assim, de deixar tomar conta desse ciúme, porque você sabe que o ciúme, ele, a pessoa não pensa, ela não raciocina ali pra ter uma atitude, pra fazer alguma coisa, tá? Um checklist, gente, sobre relacionamento saudável é quando você é respeitado pelo que você é, tá? O outro te respeita, o outro te entende, o outro compreende que você gosta de usar determinado tipo de roupa, o outro entende que você, o seu jeitinho, né? E você não vai mudar o seu jeitinho para que o outro caiba dentro do seu mundo. Ele não precisa querer que você mude para agradar todo mundo, então ele te entende dessa maneira. Isso é respeito, é entender que, ó, ei, eu sou assim, tá? Eu não vou mudar porque eu estou com você para me tornar uma outra pessoa para entrar dentro do seu mundo, tá? Os dois compartilham planos e se apoiam, gente. Então, assim, a gente tá junto ali, então a gente começa a estruturar a nossa vida, a gente começa a pensar de uma maneira geral, fazendo planos para o futuro, né? E todos os planos tá intercalados os dois, tá? Tá fazendo sentido para vocês? Fez sentido? Então, relacionamento saudável é a tranquilidade, é a paz. Como reconhecer o relacionamento tóxico, gente? Para falar de um relacionamento tóxico, a gente vai falar do oposto, tá? É quando o namoro ou o rolo que você tá tendo ali, ou alguém que você tá ficando sério ou não ficando sério com essa pessoa, ela te suga energia. Já viu alguém que é assim? Se relaciona com alguém que é assim? Ela te suga energia. Você fica com ela, parece que você, você muda a sua postura, você não se sente bem, você se sente mal, se sente sobrecarregada, se sente sugada, anda de cabeça baixa, com sentimento de culpa o tempo todo, porque o relacionamento tóxico ele te julga, ele não te entende, ele te coloca muitas vezes na parede, é um ciúmes doentio por nada, é sempre com aquela cisma
ou qualquer ideia de que você está fazendo alguma coisa de errado, é isso, tá? Sinais, gente, práticos, tá? De relacionamentos tóxicos. Então, assim, o controle excessivo. O outro, ele quer saber onde você está, com quem você está, que horas você está, pede foto lá do seu trabalho. Se você chegou no seu trabalho, se você chegou no seu estágio, pede foto do mercado, pede foto que você está saindo. E não é, tá? Tem gente que às vezes fala assim: "Ai, ele tem um cuidado muito grande comigo". Não, não é cuidado, tá? É um controle excessivo. Vocês conseguem identificar quando é um cuidado de preocupação no sentido de, me avisa quando você chegar. Me avisa quando você sair. Me avisa quando você tá no caminho, se você chegou em casa bem, dependendo do horário. Agora não, pede foto. Manda pra mim onde você tá. Manda sua localização. O que que você tá fazendo agora? Com quem que você tá falando? É um ciúmes exagerado, né? E aí começa, que nem eu trouxe, a desconfiança, sem motivo. Aí começa a trazer brigas do nada. Isso é algo tóxico, gente. Isso afeta o seu emocional, sua saúde mental, tá? Aí tem o pior, que aí vem pra falta de respeito. Aí entra, desculpa, aí vem a questão de xingamento, aí começa a xingar, aí começa a te diminuir, muitas vezes na frente de outras pessoas, aí começa a fazer deboche de você junto com os amigos. Poxa, eu sei que é difícil, gente, sair de um relacionamento tóxico, mas a pessoa tá falando de você pros amigos, te humilhando no meio de outras pessoas, ou até te chamando de burra, te xingando, te colocando pra baixo no meio de outras pessoas, muitas vezes até próximo de alguns familiares. E aí você tá achando que isso é amor? Não, desculpa, não, não é amor, gente, isso é tóxico, tá? Muitas vezes no relacionamento tóxico faz chantagem emocional, tá? Então começa com, se você me amasse de verdade, você faria tal coisa. Opa, por que usar disso? A gente não pode ter um diálogo, sentar e conversar abertamente sobre o que você gosta, o que eu gosto, o que a gente consegue fazer juntos, né? Ou muitas vezes, no relacionamento tóxico, faz você se sentir culpada ou culpado por alguma coisa que você não fez. E quando você vê, você fala: caramba, estou me sentindo culpado, estou errado, estou chorando por uma coisa que eu nem fiz, por alguém que está brigando comigo por sabe lá Deus o quê. Ó, acorda, tá? Parceiro que diz que tem que parar de falar com aquela amiga, com aquele amigo da escola, porque não vai rolar, né? Não foi com a cara da pessoa. Cuidado. Nem sempre. Às vezes a pessoa ela tá falando isso para distanciar você de amigos, de pessoas próximas que fazem bem para você, tá? Não vou falar que tem, de repente, tem alguns amigos também que são casca de ferida, são ruins pra caramba, né? Mas de repente, a pessoa tá falando ali para te distanciar, para você ficar sozinha, e aí ele consegue te manipular nesse processo, tá? O que que eu considero, gente, sempre diálogo, conversa, né? A partir de viu esses sinais, conversa, abre pro diálogo, tá? O que que eu quero entender de vocês agora? Comenta aqui no chat, gente. Alguém já passou por isso ou conhece alguém que passa por isso? Por favor, tá? Não se sintam pressionados. Se sentir a vontade de falar, já passei, conheço alguém, nunca passei, pode colocar aqui no chat, tá? E aí, tá fazendo sentido pra vocês? Conta aqui pra mim. Bom, gente, o papel do autoconhecimento nos relacionamentos é muito importante você se conhecer. É muito importante você, quando vai entrar em qualquer relacionamento, essa pessoa, ela chegue na sua vida não para preencher o vazio, porque não, você não pode estar vazio de alguma coisa. Porque se ela entra nesse processo de que você fala assim, ela veio completar o meu mundo. Não. O seu mundo ele tem que estar completo. Você tem que se autoconhecer.
Você tem que gostar de você como você é. Você tem que entender quais são os seus limites, quais são as suas condições. E aí o outro, quando chega, ele chega pra somar. É soma, tá? Não é pra completar. Ai, vai completar aqui. Ai, a metade da maçã. Na minha época era metade da maçã, metade da laranja, tá? Não, o outro ele não pode chegar pra completar, ele vai chegar pra somar. Você já tá inteira, você já tá por completo. Então, o outro ele vem somar com ele. Por que se conhecer gente é importante? Porque você sabe qual é o seu limite, onde você quer chegar. Você sabe que você. Como que você percebe o mundo. Isso é importante. O outro, ele tem que estar alinhado com suas perspectivas, com o seu objetivo, com a sua vida. Se ele não tiver alinhado com isso, deleta. Então, aonde eu quero chegar? Ah, eu quero estudar, eu quero terminar o estágio, eu quero iniciar numa faculdade, eu quero iniciar num curso técnico, eu quero mudar de estágio, eu quero entrar em outro estágio, eu quero, depois do estágio, pegar tudo que eu aprendi aqui com a Checkout, conquistar uma oportunidade melhor. Pronto. E aí eu te pergunto, se você não tem essa visão sua, esse autoconhecimento seu, vem um outro que não tá nem aí pra nada. Ou se você tem essa percepção sua e vem o outro que não tá nem aí pra nada. Como que faz? Como que dá liga nisso? Você vai ficar arrastando o outro porque você acha que é o amor da sua vida, você vai ficar levando o outro com você? Não, não dá, tá? Então você precisa entender quem é você e aonde você quer chegar. A gente tem algumas aulas que a gente fala sobre saúde mental. Se você procurar aqui, vai ter, eu não lembro agora o nome exato da aula, mas ela fala sobre saúde mental, fala sobre se conhecer, autoconhecimento, fala sobre essas análises que precisam serem realizadas constantemente. Lembrando que é um processo de formiguinha, gente. Você não vai sair daqui hoje, ai, tô bom, eu tô inteira. Não, é um processo de formiguinha que você vai se adaptando, se conhecendo. Quando você começa a se conhecer, você vai ver que muda. Quando você muda e você se conhece, você muda ao seu redor, tá? Então as pessoas, elas começam a te enxergar de uma outra maneira, e se ela não tá no mesmo âmbito ali do que você quer, ela também sai de perto. Até as relações de amizade, tá? Então, se a gente para analisar e fala sobre autoconhecimento, a gente fala assim, alguém tá querendo crescer, subir na vida, e se depara com alguém que não quer, que largou os estudos, que não quer nada com nada, já viu, né? A probabilidade disso não dar certo é grande. Gente, tá fazendo sentido pra vocês? Conta aqui no chat pra mim se faz sentido pra vocês. Bom, mudando aqui meu slide, a gente vai para comunicação e conflitos. Comunicação, conflitos e diálogo, tá? Então, a base para que a gente consiga ter um bom relacionamento, seja ele amoroso, amizade, familiar, ou até mesmo no estágio, é o diálogo, gente. Vocês precisam começar a praticar o diálogo. E aí, quando eu falo, o problema não é brigar, tá? O problema é como vocês lidam com essas situações. O ouvir, a escutativa, parar para ouvir o outro, entender o que magoou o outro, o que feriu o outro. De repente é uma atitude que o outro tem, que ele não sabe que ele te magoa com aquela atitude, e você também não falou. E aí fica difícil. Se você não fala, gente, precisa falar. Ah, mas era evidente, porque toda vez que ele faz tal atitude, ou ela faz tal atitude, eu sempre fico assim. Tá, mas às vezes não tá claro. O óbvio precisa ser dito. Então precisa falar. Ó, não gostei dessa situação, tá? Vai direto ao ponto. Ó, hoje naquela situação, não gostei. Você falou meio áspero comigo, meio grosseiro no meio das pessoas. Não gostei, eu não gosto dessa atitude diante das outras pessoas. Enfim, e não só diante das outras pessoas, em lugar nenhum. Não gosto que você me trata dessa maneira, tá? Me sinto mal, fico mal com isso, não quero. Coloque limites, tá? Não vai aceitando tudo. Ah, porque tá iniciando um relacionamento, a gente tem o costume de ir aceitando tudo. Não.
não vai aceitando tudo, tá? A gente tem que colocar limites. Colocar limites faz com que o relacionamento de vocês se torne mais saudável. Porque o outro, a partir do momento que ele não entende seu limite, ele não te respeita, desculpa, não é uma pessoa para você ter um relacionamento amoroso, tá? Uma dica que eu sempre trago, gente, e em várias aulas que a gente já falou sobre comunicação, conflitos e diálogo, é você mudar um pouco a sua linguagem, tá? Ao invés de jogar para o outro a responsabilidade também, você sempre faz assim comigo, toda vez que você faz isso, eu me sinto assim. Você pode colocar como sem acusar o outro, no sentido de, ó, nessa situação X, e aí você coloca eu me sinto triste quando você fala alto comigo. Não gosto. Você entende que você muda a posição? Que às vezes você tá jogando uma responsabilidade pro outro. Olha, porque você sempre faz isso comigo, porque você sempre faz aquilo comigo, tá? E aí o interessante é você trazer o eu. Ó, eu não gosto que você faz assim. Você tá colocando um limite, você tá colocando uma barreira ali. Eu não gosto dessa situação. Ó, o que você fez comigo hoje não foi legal. Me senti pra baixo, me senti triste. Não me senti reconhecida por você. Olha como muda a postura da linguagem, tá? E aí a ideia também é busque soluções juntos, né? Então vamos sentar, vamos conversar. Como que a gente pode resolver essa situação juntos? Juntos, porque a ideia é, a gente é um casal, vamos resolver juntos esse problema, essa pendência, tá? Tá fazendo sentido pra vocês? Fez sentido até agora? Conta aí pra mim. Vou mudar aqui meu slide. Bom, gente, finalizando nossa aula de hoje, eu vou trazer ali dicas para vida, para além dessas, né? Vou falar um ponto muito interessante, que é relacionamento no estágio, no ambiente profissional. É difícil. Por que que muitas empresas proíbem esse tipo de relacionamento? Porque atrapalha. Imagina você que está ali operando caixa e aí você está lidando com alguém que é seu chefe, um exemplo, ou trabalha numa posição contrária que está ali próximo de você, sei lá, na reposição, um exemplo, você está no caixa, o outro está na reposição. E aí, às vezes, o outro ele vai acabar se atrapalhando porque ele está olhando você toda hora e você está olhando ele, você está preocupado se ele está falando, com quem que ele está falando, se ele está falando com o cliente. Isso atrapalha, acaba sendo negativo para vocês de alguma maneira, porque você não consegue controlar, né? Porque aí entra no processo de relacionamento tóxico. Se for um relacionamento tóxico, às vezes o cliente ele vai passar, quem lida ali com o cliente diariamente, todos os dias, tá na padaria, e diretamente, às vezes o cliente ele vai passar, ele tá bravo com alguma situação, e aí ele vai falar de uma maneira meio grosseira com você. O que que o outro vai fazer? Ele vai ver o cliente falando com você de uma maneira mais grosseira, ele tá descontando a raiva dele de alguma situação que não necessariamente é para você diretamente que eu digo assim, que de repente ele veio com uma situação lá de fora da rua, e aí ali ele pegou uma brechinha e acabou soltando em você. Isso é ruim, claro. E aí ele vai ver, ou ela vai ver, e aí vai tomar as dores. Olha a confusão feita. E aí, o que que faz isso? Aí tá os dois na rua. Então, relacionamento, gente, eles não precisam ser perfeitos, tá? Uma dica, nada é perfeito, não existe relacionamento perfeito. Existe o diálogo. Vocês precisam se conhecer, é um acréscimo um do outro. É, vocês precisam sentir que o relacionamento ele tá leve, né? Desculpa, gente. Vocês precisam entender que merece ser feliz, ambos merecem. Vocês precisam se sentir respeitados, respeitadas, valorizados, tá? Sentir o que está sendo respeitado, está sendo valorizado, permanece. É um relacionamento saudável, é um relacionamento bom, tá? Pessoal, gostaram da live de hoje? Conta pra mim, vou liberar a lista de presença pra vocês aqui agora no chat, tá? É,
Quero muito feedback de vocês sobre a aula, sobre o que vocês acharam, dúvidas que ficou no ar, tá? Espero que vocês tenham aprendido e leve pra vida. E qualquer coisa pode me chamar. Ah, Pro, eu queria conversar sobre meu relacionamento lá que não tá legal. Opa, pode me chamar lá. Lembrando que sou um dos administradores lá do grupo do WhatsApp. Vou adorar conversar com você e a gente tentar achar soluções aí pra te ajudar. Gente, muito obrigado pela participação de todos vocês. Aguardo vocês na nossa próxima live com o professor. Até a próxima. Tchau, tchau.